Vou colocar aqui. Então, pessoal, bom dia. Queria lembrar vocês de uma coisa muito importante, tá? A gente tem sempre um prazo para fazer a chamada. E o combinado é que a chamada vai ser feita no início da aula, depois das 7h15, tá? Então, por exemplo, se acontecer de vocês entrarem na aula depois das 7h15, vocês vão pegar falta, tá? Inclusive você, por exemplo, que tiver. Quando a gente voltar semana que vem, que a gente vai voltar na aula híbrida, os que optaram por ficar em casa, tomem cuidado. Porque depois das 7h15 falta. Para aqueles que optaram por ir para a escola, tá? Também falta, tá? Depois das 7h15, independentemente aí da situação, vocês vão levar falta, tá? Isso é só por questão de responsabilidade mesmo, como norma. Então, fiquem atentos aí a esse procedimento, para caso vocês não fiquem aí com faltas devido a essa eventualidade, tá? Então vamos vir aqui, deixa eu tirar essa parte. Bom, então como vocês estão vendo aí, tá tudo em branco, mas a gente vai começar vendo hoje a aula sobre movimento uniforme, tá? Que são as aulas 4 e 5 do nosso material. Página 66, como eu havia colocado lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então nós vamos estudar hoje o movimento uniforme, tá? E o que é qual é a característica, como que a gente define o movimento uniforme? Bom, a gente chama de movimento uniforme o movimento, tá? Que ele é regido, ele tem essa seguinte característica vinculada a ele. Um movimento ele vai ser chamado de uniforme quando o módulo da velocidade, tá, for constante e diferente de zero com o passar do tempo. Isto é, desde que a velocidade seja diferente de zero, permaneça constante com o passar do tempo, então a gente diz que esse tipo de movimento é o movimento uniforme, tá? Então, essa é a primeira característica de um movimento uniforme. Isso significa, em contrapartida, que não haverá, tá, pessoal? Não haverá aceleração, isto é, a aceleração dentro do movimento uniforme ela é zero, tá? Então, no movimento uniforme, a gente pode colocar como consequência do movimento uniforme que a aceleração vai ser igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, então, se a aceleração é igual a zero, então isso significa dizer que a velocidade é igual a uma constante e para que haja movimento, tá? Essa constante precisa ser diferente de zero. Ela não pode ser, a velocidade não pode ser igual a zero, tá bom? Por que a velocidade não pode ser igual a zero? Porque lembre-se, se a velocidade é zero, significa dizer que o corpo em questão, em estudo, ele vai estar parado, ou seja, em repouso, tá? Então, não vai haver movimento, tá? Cauane, sua câmera, viu? Lembrando para vocês, pessoal, que câmeras desligadas, pretexto, pretexto não, é um motivo para que eu tire você, desconecte você da aula, tá? Então vamos lá. Continuando aqui a parte do movimento uniforme, deixa eu ver como que vocês estão vendo. Ah, tá. Então tá de boa, tá pegando tudo. Olha só. Continuando aqui o movimento uniforme, nós temos uma coisa que é muito importante, que nós chamamos de equação ou função horária do espaço, como vocês podem ver aí na tela, tá? Então nós temos aqui a função horária, tá bom? E o que é a função horária? A função horária nada mais é do que uma função, tá? Que depende do tempo. Então, quando eu falo função horária do espaço, significa dizer que eu posso calcular a distância ou espaço através da variável tempo, tá? Lembrando que no movimento uniforme a velocidade é constante, tá bom? E a posição inicial também, né, o espaço inicial também é constante, tá certo? Então essa é a fórmula que nós comumente utilizamos na função horária do movimento uniforme, que a gente vai ter uma função parecida com essa também no movimento uniformemente variado, que é um termo que nós já vimos no primeiro ano do ensino médio, que a gente já abordou de certa forma
um pouco no segundo ano também. Ó, quem estudou lá na escola, desde o 8º ano, já vem estudando movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? A gente, claro, não fez coisas tão pesadas no 8º ano, tá? Muito complexas, mas a gente já começou estudando a parte mais básica. No primeiro ano, a gente se aprofundou mais e agora a gente vai fazer essa revisão para vocês estarem preparados aí para o Enem, tá? Bom, como vocês podem ver, tem um nomezinho bonitinho aqui chamado função, não é? Então, função, quando nós estudamos matemática, nós aprendemos que existe uma coisa muito importante associada a funções, que nada mais é do que sua representação gráfica, tá? Então, como que eu represento graficamente a função do espaço? Bom, aí a gente vai dividir esse gráfico em duas categorias. Quais são? Deixa eu colocar aqui embaixo, para não misturar aqui. Então, nós vamos ter dois tipos de gráfico. O gráfico da velocidade, que é esse que vocês estão vendo aqui. Olha só. Nós temos o gráfico da velocidade e o gráfico do espaço, tá? Bom, como a velocidade de um corpo em movimento uniforme é constante, observem que a reta associada à velocidade é constante, ou seja, horizontal. São propriedades que a gente aprende quando nós estudamos o tipo de gráfico em matemática, tá? Que, como sou eu professor também, provavelmente esse ano, eu não lembro qual bimestre em si, tá? Mas a gente vai estudar as propriedades de gráficos também, tá bom? Bom, vocês vão perceber que a velocidade aqui, ó, vai ter o seu valor positivo, tá? E quando a velocidade é positiva, significa dizer que o movimento uniforme, a distância do corpo para a posição inicial sempre vai aumentando. Ou seja, a reta que representará a distância percorrida, o espaço percorrido, é uma reta crescente. Bem como nós temos aqui de forma análoga, quando a velocidade é negativa, vocês vão ver aqui embaixo, tá? Só aqui embaixo, vou colocar lá embaixo, que senão vai misturar. Então, quando a velocidade é negativa, como vocês podem ver aqui, ó, o zero está aqui, a reta que representa, tá, a posição do corpo em cada momento do espaço, do tempo, cada momento dele, nós vamos ver que essa reta é decrescente. Então, velocidade positiva, reta do espaço crescente, velocidade negativa, a reta que representa o espaço percorrido é decrescente. Aqui vale uma coisa bem importante, né? Quando a distância vai aumentando, nós dizemos que o movimento ele é progressivo, vocês podem notar aí, ó, progressivo, tá? Está distanciando-se da posição inicial, e quando ele está diminuindo aqui o valor, então significa que ele é regressivo, tá? Ele está se aproximando do zero, tá bom? E até passando, dependendo da situação. Lembrando que o tempo, na nossa conjectura, ele não vai ser negativo, mas nada impede de que outras variáveis sejam negativas, como velocidade, aceleração, distância, tá? Isso, uma coisa não influi na outra. Bom, como de costume, eu vou entrar agora no nosso plural, né? Vou entrar lá na aula dada ou estudada, aula de movimento uniforme, e vou pegar as tarefas complementares aqui, alguma delas para a gente estar fazendo, e em seguida passando para vocês uma atividadezinha, que é as atividades da apostila, que são 3 questões, tá? E aí, quando eu terminar de fazer aqui alguns exemplos, eu vou solicitar que o Rafael novamente me fale qual é o nome do trenzinho lá, como é que chama? Dos valores lá, das questões que ele me pediu para fazer ontem, que eu não lembro quais são as questões, mas me lembrem aí para a gente estar fazendo, tá? Onde vocês vão encontrar essas atividades que eu vou fazer agora para vocês? Elas se encontram no caderno de exercícios de vocês, tá? Certo? E também na aula dada, aula estudada, na tarefa complementar. Dentro da apostila, vocês vão observar quais são as tarefas complementares e as tarefas mínimas lá embaixo na orientação de estudo, tá? Depois que termina a parte de exercício de cada aula,
tá bom? Vocês vão ver uma tela parecida assim, ó. Vocês vão ver sempre uma tela mais ou menos assim. Então vai ter a tarefa mínima indicada e a tarefa complementar. Como vocês sabem, a tarefa mínima, por exemplo, ó, questão 1 a 3 do capítulo 4, questão 13 a 15 do capítulo 4 são as tarefas de vocês. Como vocês têm que fazer ela online, vocês nem precisam se preocupar onde está isso aqui no caderno de exercício, porque vocês vão ter que fazer online. Caso você seja aquele aluno que gosta de fazer no caderno e depois marcar lá a alternativa correta na plataforma, é só vocês pesquisarem, né, pegarem o caderno de exercícios, irem lá no capítulo 4 do caderno de exercícios e fazer a questão 1 a 3, 3 a 15, tá? Depois marcarem a alternativa correta lá na plataforma. Já a tarefa complementar também se encontra no mesmo local. Ó. Vocês vão observar que geralmente a tarefa complementar, os exercícios são complementares, ó, aos exercícios indicados na tarefa mínima, ó. Como vocês podem ver no mesmo capítulo, só que eu vou fazer com vocês, tá? Então vamos, sem enrolação, vamos lá fazer. Deixa eu ver, vou Professor, pegar aqui. e não resolveu aquele negócio lá da... Sim? O senhor não estava vendo que a gente fez de atividade? Não resolveu? Sim? Resolveu? Sim? Só do senhor, que é da professora Inerli, então não resolveu. Não apareceu para ela? Porque... Não, ela falou ontem na aula dela. Então depois eu vou entrar de novo para ver como é que tá. Mas foi repassado para mim que já tinha sido resolvido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nos relatórios aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. Vou pegar o de física que vocês fizeram. Eu vou marcar tudo. Esse ainda da aula da aula estudada? Vou pegar matemática e física aqui para ver. Ah, tá aparecendo. Tá aparecendo, tá? Aí já quer dar um puxão de orelha aí, tá? Se tiver online, já sabe. É Bárbara, você não fez nenhuma ainda, tá? José Augusto, se tiver aí, ó. Cleverson. Depois tem que mostrar pro Cleverson como que faz, e o Pedro. E a Sofia, né? Mas no caso, acho que essas pessoas que eu falei, só... Nenhum tá online, né? Beleza. Eu vou comunicar nisso, então. Mas sim, já tá aparecendo pra mim, já, tá? Já tá aparecendo uma porcentagem, então... Pode ser que tenham resolvido o meu caso porque eu pedi, né? Aí os outros professores vão ter que, se tiver com problemas, vão ter que falar com a linha, né? Para ela resolver também. Mas vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Essa primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Um sistema amplamente utilizado para determinar a velocidade de veículos, muitas vezes chamado erroneamente de radar, possui dois sensores constituídos por laço de fio condutores embutido no asfalto. Cada um dos laços corresponde a uma bobina. Quando o veículo passa pelo primeiro laço, a indutância da bobina é alterada e é detectada a passagem do veículo por essa bobina. Imagina que você já jogaram Minecraft e deve ter se deparado com um trilho, com aquele trilho detector. Não sei se vocês lembram quando vocês jogaram Minecraft, que tem um trilho assim, ó. Vai ter lá um trilho, assim, assim. Vamos supor que isso aqui seja os trilhos, tá? E aqui no trilho do meio tem coisinha. Quando o carrinho passa, ele detecta que o carrinho passou. E se você montar o sistema lá, quando o carrinho passa, você pode fazer algumas coisas, né? Como, por exemplo, fazer você sair do carrinho e quebrar o carrinho e fazer outras coisas lá. Mas aí já sai desse exemplo, tá? Nesse exemplo aqui é a mesma situação, tá? Quando o carro passa no asfalto, tem uma bobina lá que ela vai receber a informação de que o carro está passando. Então, nesse momento, é acionada a contagem de tempo, que é interrompida quando a passagem do veículo passa pela segunda bobina. Com base nesse sistema, ou seja, é como se tivesse uma bobina aqui no asfalto, outra aqui. Então, quando o carro passa aqui, ele começa a contar o tempo que o carro demora para passar na outra bobina. E aí, usando a velocidade média, ele consegue determinar qual é a velocidade média desse carro, tá?
Por isso que tem que ter cuidado as pessoas que andam de carro, porque muitas vezes você freia na primeira bobina e aí mete o louco na segunda lá e aí não vai adiantar, né? Você pega do mesmo jeito com alta velocidade, então tem que ter cuidado. Bom, com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Em uma determinada via, cuja velocidade limite é de 60 km por hora, tá? A gente vai marcar, vai lendo e vai marcando os valores nas questões de física do Enem, tá? E de matemática. A distância entre as bobinas é de 3 metros. Ao passar um veículo por esse radar, foi registrado um intervalo de tempo de passagem entre as duas bobinas de 200 milissegundos. Assinale a alternativa que representa a velocidade determinada em km por hora, né? Vamos lá, então. É uma questão simples, tá, de se resolver. Como é uma questão de velocidade, a gente vai utilizar a velocidade média, tá? E aí, só uma coisa que é muito importante aqui para a gente utilizar. Como o resultado está em km por hora, eu posso resolver em metros por segundo e depois transformar, ou eu posso transformar em horas e resolver já em km por hora, tá? Aí é algo individual de cada um, tá bom? Então, vamos aplicar aqui a fórmula da velocidade média. Ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto que vale o ΔS? É 3 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 metros. E quanto que vale o tempo? 200 milissegundos. Só que o mili, esse m que aparece aqui, gente, do mili, para eu transformar em segundos, eu preciso dividir por 1000. Ou seja, é 0,200 segundos, né? Ou 200 milissegundos. Ou você pode simplesmente escrever 0,2. Se nós multiplicarmos por 10 de cima e embaixo, para usar aquela estratégia que eu sempre ensino para vocês, de tirar a vírgula, você vai ter aqui, ó, 30 sobre 2. E dividindo, o resultado dá 15. Mas não é 15 km por hora, então tem cuidado, tá? Senão você vai acabar marcando letra A. O que vai fazer você errar a questão. Que está em metros por segundo, pois eu não fiz a conversão para quilômetros e nem para horas, tá? Eu vou converter agora, fazendo o quê? Multiplicando por 3,6. Então, eu vou pegar 3,6 e vou multiplicar por 15, tá? 5 vezes 6 dá 30, fica 0 e vai 3. 5 vezes 3 dá 15, mais 3, 18. 1 vezes 36, 36. Aí eu vou somar, faz 0, 14, vai 1, 1, 2, 5. Como eu tenho um dígito após a vírgula, 54. Ou seja, resultado final, 54 km por hora. A alternativa correta, então, vai ser a letra C. Logo, tomem bastante cuidado para vocês não acabarem marcando alguma questão errada, porque quando você foi fazer o cálculo, tá? O resultado as alternativas apresentavam uma característica que antes da conversão, tá? Que nem essa. Antes de converter, deu 15 também. Por isso, gente, que é muito importante a unidade, ficar atento à unidade do sistema internacional. Por quê? Porque nesse caso, se você não estiver atento, na cegueira de terminar rápido, o que você vai fazer? Marca o 15, tá? Então, tome bastante cuidado. Eu vou tomar uma água. Não, tem água aqui já, então vamos lá. Eu vou copiar aqui a próxima questão para a gente fazer. E qualquer dúvida, levanta a mão aí para eu estar solucionando a dúvida de vocês, tá? Então, eu vou copiar até aqui ao lado, ó, que aí depois eu mando uma imagem só para vocês, tá? Ó, eu vou fazer essa questão, em seguida eu vou estar passando a atividade para vocês. Como vocês podem ver, é uma aula bem de boa, tá? Bem tranquila. Olha só. O segundo exemplo, né, lá do tarefa complementar, diz assim: embarcações marítimas, como navios, navegam com velocidade que pode ser medida em uma unidade que a gente chama de nó. Um nó equivale a uma milha horária, ou seja, um nó é a velocidade de um navio que percorre uma milha no intervalo de tempo de 1 hora. Então, se o navio consegue adquirir no máximo 20 nós de velocidade constante, ele percorrerá durante uma viagem de 10 horas uma distância aproximada em km por hora de... Então vamos lá.
A gente aprendeu hoje que a fórmula, né, a equação função horária do espaço é dada por essa representação aqui, tá? Bom, a gente tem aqui, ó, o nó e a milha, que são duas unidades de medidas, ó. Nós e milha, que são duas unidades de medida que geralmente nós não estamos acostumados dentro do Brasil a utilizar, né? Quem gosta de utilizar esse tipo de unidade é o pessoal dos Estados Unidos, né? Eles que costumam usar isso aqui. Para a gente poder relacionar nó com o milhas por hora, na verdade, relacionar esses valores com o valor de quilômetros que a gente está acostumado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. A questão, ela fala para a gente que um nó, deixa eu me posicionar aqui, ó, um nó equivale a 1 milha por hora, tá? Uma milha horária, ou seja, vamos usar a velocidade média para determinar a velocidade geral em um nó. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT, primeira coisa que a gente vai calcular, tá? E aí vamos substituir. O ΔS, então, está relacionado com as milhas e com os nós. Nesse caso, vai ser um nó em 1 milha, tá? Então, um nó, nesse caso aqui, a questão fala pra gente que não é um nó, né? Na verdade, ele fala que são 20 nós. Então, 20 vezes a milha, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, 1852, que diz pra gente que está em metros. Ó, esse aqui é a quantidade de nós. E isso aqui é a milha. Então, nós estamos multiplicando, tá, a quantidade de milha pela quantidade de nós, porque aí eu vou ter esse resultado em metros, tá? E ele fala para a gente que isso ocorre quanto? Em 1 hora, correto? Se está em 1 hora, pessoal, então quanto que vale 1 hora em segundos? Vocês lembram quanto que vale 1 hora em segundos? Então, 1 hora em segundos é 3.600. Professor, por que o senhor não está usando 10 horas aí para resolver essa questão? Eu não estou utilizando 10 horas ainda porque a gente está querendo calcular quantos metros por segundo ou quantos quilômetros por hora, né? 1 milha nó, tá? Em 1 hora, o quanto que isso representa para a gente, tá? Bom, então vamos só multiplicar e dividir. Eu posso simplificar esse zero com esse zero. E aí, para não perder tempo, gente, ó, deixa eu abrir aqui a calculadora. Só para a gente não perder tempo, deixa eu mostrar aqui, ó, ela. Vocês estão vendo ela agora, tá? Eu vou só fazer a multiplicação, ó. 2 que multiplica 1852, tá? O resultado vai dar 3.704. E aí eu vou dividir por 360. Como eu cortei o zero do 20 e o zero lá embaixo, esses zeros eu estou omitindo já na conta, tá? Então o resultado vai dar 10,3 aproximadamente. Então deixa eu fechar aqui. O resultado então será aproximadamente 10,3 metros por segundo, porque aqui o tempo está em segundo e aqui as milhas foram transformadas em metros. Então, nesse caso aqui, a velocidade dele é de aproximadamente 10,3 metros por segundo. Agora a gente quer calcular a viagem de 10 horas usando essa mesma velocidade aí. Ou seja, a gente quer saber quantos quilômetros ele percorreu. Nesse caso, nós vamos usar a mesma fórmula, a gente pode usar a mesma fórmula porque não vai fazer diferença, tá? Por exemplo, se eu quero saber o ΔS, eu vou passar então a velocidade multiplicando o tempo. Ou eu venho aqui e substituo nessa fórmula de cima, ó, S igual a S0 mais VT. Como ele não fala para a gente quem é a posição inicial, nós podemos assumir que ela é 0, tá? Ou a gente pode passar ela para o outro lado, S menos S0 é igual a V vezes T, e aí a gente sabe que S menos S0 é o ΔT, e aí a velocidade a gente calculou que é 10,3, e o tempo é de 10 horas. Só que 10 horas, pessoal, é a mesma coisa que 1 hora é 3.600, então 10 horas vão ter 36.000 segundos, tá? Só a gente multiplicar. E aí, novamente, eu vou fazer uso aqui da calculadora, deixa eu mostrar ela para vocês de novo. Tá? Então, nós vamos fazer o cálculo 10,3 e multiplicá-lo por 36.000.
O resultado vai dar 370.800, tá? 370.800. Se eu transformar isso em quilômetros, eu pego esses 3 zeros. Opa, isso aqui é ΔS, tá, gente? Desculpa, não é ΔT não. ΔS, então se eu transformo em quilômetros, vai ficar 370 quilômetros, né? Só eu dividir por 1000 aí, ou seja, roubar 3 zeros. Alternativa correta também, letra C. Alguma dúvida? Eu não entendi a parte lá do S. S igual a S0. Depois disso aí eu não entendi mais. Eu não entendi por que o senhor não usou 10 horas e usou 1 hora lá na fórmula de velocidade. Tá. Então vamos começar do início, né? Então, explicando a questão, seria basicamente o seguinte, ó. Inicialmente, vamos ler de novo a questão. Ó. Embarcações marítimas, como navios, eles usam a seguinte notação para velocidade, que é chamada de nó. Tá? Um nó equivale a 1 milha horária, ou seja, equivale a 1 milha por hora. Entenderam? Agora, quando ele fala que tem 20 nós, ou seja, ele vai explicar aqui, ó, ou seja, um nó é a velocidade de um navio que percorre 1 milha em 1 hora, tá? Então, nesse caso aqui, a gente quer saber qual é a velocidade de 20 nós. Então, vai ser ó, 20 vezes a velocidade normal dele. Então, se a gente fosse reescrever isso aqui, a gente poderia reescrever assim, ó. A velocidade dele é um nó, no caso, né? Um nó. Só que um nó, ele equivale ao quê? 1 milha por 1 hora, certo? Agora vamos transformar isso em unidades que a gente conheça. É 1852 metros por 3.600 segundos, tá? Isso aqui transformando em velocidade comum. Aí eu posso usar a calculadora, como vocês vão ver ela aqui do lado. Eu posso usar a calculadora aqui só para fazer o cálculo. Então é 1852 dividido por 3.600 segundos. Ó. Então é 0,514 aí, ó. O valor 0,514 aqui, o valor da velocidade, ou seja, em metros por segundo. Porém, ele falou que essa embarcação, como exemplo, faz a velocidade, agora, essa aqui é a velocidade do barco. A velocidade dele é quantos nós, pessoal? É 20 nós. Então, nesse caso, é 20 vezes 0,500 e pouco aí. Aí, se você multiplicar, ó, esse resultado aí por 20, o resultado vai dar 10,3 aproximadamente. Ó, que é aproximadamente 10,3 metros por segundo, fazendo o arredondamento, tá? Que foi justamente o que nós encontramos aqui no cálculo direto. Ó. Então, significa dizer que essa embarcação que viaja 20 nós, ela viaja com 10,3 metros por segundo, tá bom? Bom, se eu quisesse transformar em quilômetros por hora essa velocidade, bastava eu multiplicar por 3,6, ó. Então, eu pego esse resultado, multiplico por... Eu vou até transformar aqui, ó, 3,6, e o resultado, então, vai dar 37,4 km por hora. Ou, se você preferir, ó, 10,3 vezes 3,6, 37,8, tá? 0,08. Se você quiser transformar em quilômetros por hora, mas não tem necessidade de transformar agora, tá? Por quê? Porque no final das contas, a gente vai utilizar a fórmula do espaço, ou se você não quiser usar a fórmula do espaço, você pode usar a fórmula da velocidade média também para calcular essa questão, ó. Usando o quê? Só você fazer, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. Mas agora você quer saber o ΔS. Ó. Você sabe a velocidade, que é 10,3, e você sabe o valor do tempo, que são 10 horas, ou seja, 10 vezes 3.600 segundos, tá? E multiplicar cruzado, ou seja, ΔS é 10,3 que multiplica 3.600 e o 10 aqui que eu esqueci, tá? Vezes 10, certo? E aí, quando você multiplicar esse valorzinho aqui, o resultado vai dar 370 mil metros, tá? Aí, para transformar em quilômetros, você tira esses 3 zeros aqui e transforma em quilômetros. 370 quilômetros. Ok? Bom, então, infelizmente, a nossa aula vai encerrar aqui, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação.
Na verdade, vamos deixar aqui ligado aqui. Eu vou interromper só a gravação que eu posto lá no YouTube, mas essa da escola eu vou deixar aí. Enquanto que vai continuar gravando, eu vou postar uma atividade para vocês na plataforma, tá? Não saiam da aula, continue aí.